uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Isso. Inclusive, uma profissional essa semana fez um documento onde ele usou essa expressão. A nossa ONG, eu disse, nós não somos ONG. Não tenho nada contra as ONGs, fazem um trabalho maravilhoso, etc. e tal. Mas nós somos uma entidade religiosa. Nós somos uma pessoa jurídica da igreja católica, reconhecida pelo direito da igreja através de um decreto do bispo e também pelo direito pátrio, porque o nosso documento que nos dá vida jurídica no direito brasileiro traz como atividade principal religiosa. Está escrito lá, no nosso cartão de CNPJ. Então, quer dizer, não dá para ter dúvida. Então, a gente tem que lutar sempre, respeitando todas as dificuldades que a gente passa com os direitos à liberdade religiosa. Então, como você disse, nós acolhemos a pessoa, nunca se pergunta para ela qual a religião é a sua. Acolhemos católicos, protestantes, espíritas, ateus, seja de que religião for, não importa. A gente acolhe, a gente dá o alimento, dá a roupa, dá a assistência necessária e pronto. Só que o que nos motiva a fazer isso é Jesus Cristo. Porque foi isso que ele pediu, e é por isso que nós falamos que a página do Evangelho da nossa comunidade, a página do Evangelho é Mateus 25, a partir do versículo 31, que é o discurso do juízo final. Então ali ele fala quem são aqueles que fizeram para ele na pessoa do pobre, na pessoa do necessitado, né? É difícil, somos incompreendidos, como você bem lembrou, às vezes até dentro da própria igreja, mas eu acho que é muito bonito porque a gente espera que eu estou passando, mas aí vocês que estão vindo façam com que isso não se perca, façam com que isso permaneça dentro desse ideal da comunidade de estar sempre a serviço dos pobres, por conta do Evangelho. Isso é importante trazer, que nós mesmos, né, às vezes a gente fica, e eu falo agora com uma visão de técnico, né, dentro da comunidade, e também com uma visão de irmão. Esse cuidado, né, e as pessoas de fora às vezes não entendem isso, igual eu estou em Ribeirão, né, trabalhando há alguns anos, e às vezes as pessoas vêm, igual você falou, a comunidade vai crescendo. Para nós irmos para Ribeirão foi uma surpresa. Aí você olha, 4 anos depois, a gente com 4 casas, é quase uma casa por ano. Dá vontade de falar assim, vamos embora logo antes que a gente faz 20 anos aqui, que nós não vai dar conta. Né? Mas, e as pessoas falam assim, vocês estão aqui, a comunidade está crescendo, e a gente vê hoje tantas entidades, né, que procuram lucrar com isso, e a gente fala assim, não, a comunidade está aqui por causa das pessoas. Hoje eu estava escrevendo um plano de trabalho, e é engraçado que não vou falar qual serviço, porque a gente não sabe se vai pegar ou não. Mas tem um campo no plano de trabalho que fala assim, para acolher, né, pessoas. Meta anual. A vontade que deu para mim era colocar 0. Porque quisera nós não termos ninguém para a gente acolher. Minha meta era acolher ninguém, mas infelizmente... eu não vou lembrar qual é é uma frase de um presidente, um pensamento. Esse pensamento é de um presidente americano. Que ele dizia o seguinte, os projetos sociais, você mede o sucesso deles, não é pelo número de pessoas que você está atendendo, é pelo número de pessoas que você deixa de atender. Exatamente. Então, por exemplo, de repente o prefeito, o governador do estado, o presidente da república, o secretário de assistência social, o ministro, etc., desenvolvimento social, vem a público e diz assim, vamos lançar esse projeto aqui, projeto tal, dá um nome bonito para o projeto, faz todo aquele marketing, tem que fazer mesmo, é claro, porque se não cantar, não sabe que botou o ovo, né? Então faz todo aquele marketing. E aí, nós vamos atender 10 mil famílias. Parabéns, 10 mil famílias vão receber tanto, vale gás, vale não sei o que lá, etc. Tal. Passados 4 anos, a pessoa vem a público prestar conta, porque o poder público tem que prestar conta. Né? E ela vem a público prestar conta e ela diz assim, olha, o nosso programa está um sucesso. De 10 mil famílias, nós dobramos, hoje atendemos 20 mil famílias. Seu programa é um fracasso. Exato. Porque ele seria sucesso se de 10 mil famílias você estivesse atendendo 5 mil, 4 mil. Significaria que 6 mil se
emanciparam, conseguiram através do seu daquela situação empurrão, de da sua ajuda, vulnerabilidade. ela saiu da situação de vulnerabilidade. Então, eu gostaria muito que nós não tivéssemos, né, as nossas casas lotadas, que às vezes as pessoas batem a nossa porta e a gente tem que colocar um colchão no chão porque não tem cama para a pessoa dormir, não tem vaga, não tem. Então é tudo muito complicado. Eu fico vendo, Janderson, agora você convidado lá, a nova tipificação lá vizinha sua, da sua casa, onde você mora, agora é um trabalho com idosos, acolhimento de idosos. Aí você vai lá, é um acolhimento para 10 vagas e agora vai para 15. Em uma semana não tem vaga. 10. E já tem não sei quantos na fila. Já tem fila já. Então, quer dizer, se abrir as 5 vagas, já enche de imediato. E, infelizmente, por quê? Falta vaga. E aí entra a questão de política pública, porque, por exemplo, muitos dos idosos que hoje se encontram abrigados, que é uma tortura, que é uma violência contra o idoso. Porque eu me imagino, vocês são jovens, vocês não pensam, eu já sou idoso. Eu me imagino se os meus filhos me colocassem num abrigo e fossem me visitar uma vez a cada 2 meses, ou sequer lá fossem, porque nem todos iriam. E aí eu fico pensando o seguinte, quer dizer, condenado, porque você sabe que quando você entra ali, você não sai mais. E quando eu falei, mas é falta de política pública, porque a política pública não seria arrumar vaga só para ele. Porque muitos dos que estão abrigados hoje talvez não estivessem abrigados se as famílias tivessem a educação e a consciência necessária, e principalmente se tivéssemos, eu cito, por exemplo, casa-dia, projetos onde o idoso, porque nós temos que convir que às vezes não dá para deixar o idoso sozinho em casa. Ele não consegue andar, ele está na cadeira de roda. E a família não pode Ele parar. está com Alzheimer. Às vezes o filho trabalha, a filha trabalha, o genro trabalha, a nora trabalha, tem que levar a criança para a escola e tal. Então não dá para ficar ali, não dá para pagar um cuidador, porque um cuidador ele vai gastar R$3.000 por mês com encargos e salários, e aí depois ele vai ter que bater a folga, cobrir a folga também, quer dizer, ele nem ganha isso de salário às vezes. Agora, se nós tivéssemos políticas públicas, por exemplo, que esse idoso pudesse ser colocado em algum aparelho durante o dia, a família leva. A família vai para o trabalho, vai levar a criança para a escola, já leva o idoso para aquele espaço. Ele vai ter ali, ele não vai ficar sentado, deitado o dia inteiro na frente da televisão. Ele vai ter atividades, ele vai ter dinâmicas, ele vai conhecer novas pessoas, ele vai ter o atendimento com as assistentes sociais, com a psicóloga, ele vai ter alimentação durante o dia. Quando chegar à tarde, a família que levou de manhã, passa a tarde, ele vai para casa com seus filhos, dormir na sua cama, ter contato com seus netos, com seus parentes, visita, ir no aniversário, tal, etc., ir na igreja, ir para onde que ele vá, e depois, no final de semana, no sábado, domingo, ele vai ficar com a família. Então tem saídas, né? Aí seria, poderíamos dizer, sucesso. Ela está diminuindo a fila dos idosos. Agora, do jeito que está hoje, você pode criar vaga do jeito que você quiser, que vai ter sempre fila. Preservar a autonomia dessa pessoa, né? Preservar a autonomia desse idoso, né? Então, por causa que desta forma, eu tenho que ficar dando sinal aqui, senão um fala e fica só filmando o outro, que ele tá esquecendo. Mas são trabalhos assim, de políticas públicas, que são vistos, né? É necessário, tem que ter investimento. Igual hoje, falando do plano de trabalho que eu estava fazendo. A gente tem que estar aberto a diálogo, e às vezes eu acho que falta muito, e aqui não falando de nenhuma prefeitura, de nenhum político, mas é o diálogo com quem está na ponta de trabalho. Né? Eu estava fazendo o plano hoje, numa das nossas casas aqui, e uma profissional falou assim, mas por que não uma terapeuta ocupacional nesse serviço? Aí eu falei assim, mas não está previsto no edital, não está previsto no plano, não está previsto orçamento. Eu falei assim, mas o objetivo desse serviço não é trazer autonomia para os usuários? Eu falei assim, o principal objetivo é trazer autonomia. E qual o profissional que trabalha a autonomia? Terapeuta ocupacional. Aí ela perguntou de novo, então por que não tem terapeuta ocupacional? Aí eu refiz todas as cálculos, já estava para vamos colocar. Então, é o diálogo, é a conversa. Ele pode colocar. Eu quero ver ele achar. Porque se existe um profissional que está aí, dificílimo de achar para contratar, se chama o terapeuta ocupacional. Mas é justamente por isso, porque hoje a perspectiva... Porque ele foi desvalorizado a tal ponto que agora... Que ninguém quis fazer o curso. Ao ser valorizado, você não encontra mais. Nós tivemos inúmeras terapeutas ocupacionais que nós perdemos porque receberam propostas, inclusive, de outros estados, assim, de salário 3 vezes maior. E é claro que a pessoa... E a gente vê muito isso hoje, né? Que nem a tecnologia está aí, as inteligências artificiais estão aí.
para ajudar, né, para tudo, mas que nem, e eu não estou falando aqui de profissões que vão acabar, mas tem muita profissão teórica que hoje a inteligência artificial te dá um suporte, igual eu mesmo, às vezes eu preciso de formular algum texto, de pegar algum dado, de elaborar algum relatório, eu uso a inteligência artificial que me ajuda muito. Eu sei o que eu quero. Eu não tenho nada contra a inteligência artificial, também uso. Eu só peço uma coisa: não copie e cola. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não, estou falando isso porque eu já vi trabalhos escolares. Eu sou professor, já vi trabalhos escolares no copia e cola, porque o copia e cola você descobre fácil. É só você pegar o. Aí você vai copiar e jogar no Google, que ele vai te dar a fonte. Então, ou seja, você pode usar, mas para pregar a ideia, mas você elabora o texto. Você tem capacidade para isso. Sim, sim. Né? Mas então, eu falo assim, às vezes é nesse sentido que a gente fala. Você fazer um nível de pesquisa, igual nesse plano de trabalho que a gente estava fazendo. A gente precisa contextualizar, a gente precisa levantar dados, a gente precisa. Então hoje é muito mais fácil. Eu preciso dos dados sobre tal assunto mais atuais. Aí te dá todos os documentos que você vai e pesquisa. Perfeitamente. Então, o que nós vemos assim, o que vai a mão de obra necessária hoje é aquilo que não dá para substituir, que é aquela pessoa que vai ter o contato, que é o terapeuta ocupacional. Exatamente. Aquela pessoa que vai trabalhar a autonomia, aquela pessoa que vai trabalhar o cuidado. Não, é como o fisioterapeuta para o idoso, Exato. Para o deficiente físico. Então tem muitas coisas. Mas falando de políticas públicas, é muito necessário ouvir a ponta. Mas voltando... Antes de você voltar, para a gente não fugir desse assunto, eu queria fazer uma observação. Não foi agora, foi uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás já. Mas nós tínhamos... buscando parcerias com o poder público, porque a verdade é que o que as entidades fazem, o que nós fazemos, o que as ONGs fazem, era responsabilidade do Estado fazer. Como ele não faz, ele é omisso, então muita gente faz. Tá? Então, na busca de parcerias, e por que você quer a parceria? Para oferecer um serviço de mais qualidade, para você ter condição de dar melhor condição de atendimento. E eu fui... nessa negociação, e aí uma secretária me disse assim, tá bom, a gente vai dar isso, mas e vocês vão dar o quê? A contrapartida de vocês. Eu pensei comigo, peraí, se eu não estiver fazendo, você, poder público, vai ter que arcar com 100%. Só que um serviço executado pelo poder público, ele é, no mínimo, o dobro do custo do que um serviço executado por terceiros. Essa é a primeira coisa. É economia para o município, para o Estado, para a União. Primeira coisa. Até os próprios salários, Anderson. Né? Você pega, por exemplo, vamos pegar um educador social que trabalha no terceiro setor, vamos supor que ele receba R$2.500, R$3.000 por mês. No poder público ele recebe R$6.000, R$7.000. Então, ou seja, porque tem benefício daqui, benefício dali, os penduricados... E aqui nós não estamos desvalorizando ou menosprezando o funcionário. Não, nem nada disso. Só que aí... Quando ela me disse isso, né? Tá, muito bem. Vamos ver a minha contrapartida. O prédio onde funciona o serviço, de quem que é? O prédio é meu. A prefeitura não está pagando aluguel. Tá? Então, aí você começa a chamar a atenção da pessoa. Peraí, os voluntários que trabalham, se você tivesse que pagar, você conhece nossas casas, você sabe que a maioria delas é tudo do jeito. E um trabalho voluntário, pessoas que estão ali. A grande maioria. Então... essa falta de diálogo que você falou é justamente nesse sentido. Quando você senta para elaborar um projeto, você chegar para a pessoa e dizer para ela, peraí, você não está me fazendo nenhum favor. Porque tem prefeitura, tem agentes do Estado e da União, embora parece que está longe a União, né? Porque afinal de contas a gente não mora na União, a gente não mora no Estado, a gente mora no município, mas os municípios onde nós trabalhamos, então, às vezes, as pessoas olham como se estivesse fazendo um favor para a gente. E não é isso. Nós é que estamos ajudando o poder público a cumprir o seu papel, que sozinho ele não daria conta. Se você quer ter uma ideia, você pega o município onde você mora, Ribeirão Preto, Franca, São Paulo, onde você quer que seja, a cidadezinha menor aí que você está, pega todos os serviços públicos que são terceirizados, que o terceiro setor realiza. Você pode passar pelas casas geriátricas, pelas creches, pelas casas de passagem, pela EIPI e tantos outros projetos. Você imagine, a PAI, né? Imagine hoje
todos esses projetos chegassem na porta da prefeitura e dissessem, está aqui. A partir de amanhã nós não executamos. A prefeitura vai ter que executar tudo agora. A prefeitura explode, ela não executa. Ela não tem condição, sequer financeira. Capacitação de pessoal e tudo mais. Então é isso que eu chamo a atenção. E esse diálogo que o Marcão falou, ele é necessário para chegarmos a isso. E até porque hoje tem a lei de responsabilidade fiscal, que o governante ele tem a responsabilidade de gastos. E não se exige contrapartida. Exato. E a lei 13.019, o marco regulatório, ele fala que em parcerias com o terceiro setor não se exige, não se deve exigir contrapartida nenhuma. Se a entidade puder dar uma contrapartida, ótimo. Se não pode, não vai dar. E falando um pouquinho do que o senhor falou, voltando lá atrás, da importância da comunidade, muitas vezes a gente é questionado lá em Ribeirão, fala assim, mas por que vocês são do Conselho Municipal de Assistência, né? Por que vocês estão aqui cadastrados como serviço? Porque existe, né, as formas de cadastro. Você pode registrar, ser reconhecido como entidade, como serviço ou como projeto. Dentro da assistência social, projeto é aquilo que tem começo, meio e fim, serviço é aquilo que é um serviço continuado, como é os acolhimentos, e a entidade é a entidade que trabalha nessa área. Aí eles questionaram, por que vocês aqui são cadastrados como serviço e não como entidade? Foi porque nós somos uma entidade religiosa. Nós não somos uma entidade de assistência social. Nós somos uma entidade religiosa. Então, que dentro do nosso ministério, dentro da nossa missão, executamos o serviço na área social. E tanto faz você estar cadastrado como serviço, como entidade, as garantias dos direitos são os mesmos. Então, mas eu penso comigo assim, agora você falou do lado do serviço social e eu falo do lado do direito. Qual que é a diferença que eu acho que isso que falta... Porque cada município às vezes usa, embora a NOP seja uma só, mas cada município às vezes usa de uma forma diferente, faz interpretação. Já visto, não vou falar o nome de uma cidade aqui que parece que lá tudo é diferente. Mas vamos lá. Aqui lá é assim. Aqui é assim. Então, você já ouviu essa expressão, já? É a frase que aqui é assim. Aqui é assim. Mas a lei é assim. Aqui não é Brasil, né? Não, mas às aqui vezes, é assim. Por exemplo, quando você vai prestar conta, briga. Mas, gente, peraí. Eu trabalho em vários municípios. Mas o Tribunal de Contas é um só. O Estado de São Paulo só tem um Tribunal de Contas, que é para todos os municípios. Então, por que um quer assim e outro quer assado? Né? Mas aqui nessa cidade perto de Xangai... Peraí. Lá na China, assim, né? Para ele não falar não. Então, o que eu quero dizer? Então, por exemplo, em Batatais nós temos o registro de entidade, que eu acho que todos os lugares têm que ter o registro de entidade. Você registrar como entidade... não. Que tipo de entidade que é? Bom, se é associação uma coisa, se é organização religiosa, no nosso caso, etc. Não importa, mas eu tenho o registro da entidade. Agora, a entidade ela vai executar serviços. Só que tem hora que ela está executando um serviço, tem ano que ela vai executar 2, 3. Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com criança, com idoso, com deficiente físico, aí então tá aquele serviço. A partir do momento que acabou o convênio, não estou mais com serviço, então aquele serviço sai, descredencia e tal. Então, não é tão difícil como o Marco falou da gente fazer. Ele está certo, Marco. Fala assim, as pessoas precisariam entender isso, né? Mas... existe o grau de dificuldade. A gente fala assim, existem os conselhos, né? Os conselhos e os conselhos. Olha, a gente fugiu totalmente do assunto. Também igual o conselho... Esse que é bom. Começou com fogo. Igual você pega uma discussão que a gente teve também em um município, não vou falar, houve uma pergunta numa audiência pública sobre dados de internação de pessoas em comunidades terapêuticas, né? E a resposta foi que, como a comunidade terapêutica, ela é uma questão mista de atendimento. Então, estaria saúde e assistência. A pergunta foi para saúde. E que isso estaria mais a parte da assistência. Eu falei, mas como? Aí depois eu pensei, né, até não estava presente na resposta, mas como está na parte da assistência se o próprio Conselho Nacional de Assistência, numa resolução do ano passado, falou que comunidades terapêuticas não faz parte do atendimento do SUAS. E ainda falaram saúde. Assim... E aí a resposta, e ainda o que argumentaram, como que pode estar dentro da assistência social se existe um CID? Esse CID é saúde. É saúde, não tem... Mas é que muitas vezes entra nessas discussões por não ouvir a ponta do trabalho.